Sabe aquela frase que as pessoas falam: eu gostaria muito de ajudar, mas eu não sei aonde? Pois bem, a gente tem se envolvido sempre com algumas instituições, algumas causas e tudo mais. E aí a gente tem que aproveitar esses momentos aqui, esses espaços que a gente tem, para poder divulgar onde você pode ajudar e que você quer conhecer melhor aonde você vai ajudar. Eu tô com a Maria Emília hoje aqui do Nosso Lar. Que prazer estar te recebendo. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço muito pelo convite, né? E estamos aí para falar um pouquinho do nosso trabalho. Isso existe muito, né? As pessoas às vezes não sabem, querem ajudar, não sabem nem onde, nem como. E a gente, quando conhece um pouco mais uma instituição, fica sabendo que tem vários jeitos de ajudar, não só com dinheiro, né, Maria Emília? Sim, é o que a gente sempre fala, né? Na instituição, a gente aceita todo tipo de doação, de ajuda, né? Tanto de voluntário como de doações em algum tipo de bens, né? Também. Você está trabalhando na instituição Nosso Lar, aqui em Tapetininga. Quanto tempo já? Já faz 7 anos que eu estou na instituição. Você é coordenadora hoje, né? Isso, coordeno lá a instituição faz 7 anos. E o Nosso Lar tem quantos anos? Ele está com 31 anos agora, Nossa. né? Foi fundado em janeiro de 93, Sim. Então já fez 31 anos que eu trabalho aí na cidade. E o que é o Nosso Lar? Então, o Nosso Lar é uma instituição, né, sem fins lucrativos, né? A gente recebe verbas, mas é assim destinado já porque a gente precisa de funcionários fixos, né? Que a gente trabalha por plantões, né? A gente tem as crianças que moram no abrigo, né? É como o antigo orfanato que diziam, né? Mas hoje as crianças, a maioria tem as famílias, mas tem alguma impossibilidade de estar próximo. Então, lá a gente faz todo tipo de trabalho com eles, né? Como se fosse uma casa deles, onde eles vivem e estudam, né? Quem tem idade vai para o trabalho, faz cursos, né? Todo como uma vida, se estivesse na casa, sendo assim acolhidos pela gente daí. Quem tá lá, hoje em dia, quantas crianças e adolescentes moram lá? Nós estamos com 23 crianças no momento. E quem está lá é provisório? Sempre é provisório ou não? Não, tem casos de crianças que ficam até os 18 anos, né? Que o tempo passa, alguma impossibilidade da família. A vulnerabilidade de família, seja ela material ou educacional, é isso que acaba fazendo com que as crianças vão para lá? A maioria são questões de negligência mesmo, maus tratos, abuso. São, assim, que é vulnerabilidade total mesmo, né? A parte, assim, até financeira não conta tanto para, né? Verdade. É mais assim mesmo, parte de maus tratos e falta de cuidados mesmo, os cuidados básicos mesmo, né, da casa. Você começou a falar algumas coisas, mas eu tenho certeza que também tem crianças que chegam lá com todos os tipos de problemas. O abuso, a violência. Vocês têm um protocolo que vocês têm que fazer assim que a criança chega para ela ter esse acolhimento? Sim, a gente já tem, né? A gente prepara também nossos monitores, né? Que a gente sempre está presente também no acolhimento, que a gente sempre sabe antes. E ali a gente tem uma psicóloga, tem uma assistente social, né? E o que nós fazemos, assim, essa primeira abordagem, digamos, né? Sim. Ali a gente vai estar avaliando se precisa de um acompanhamento para o CAPES, para um posto de saúde. A partir daí que a gente começa a fazer os encaminhamentos para a parte que precisa. Ali, então, é o primeiro momento onde a criança sai do perigo, que a gente pode falar, né? Da área de risco, né? E daí vai para vocês. Sim. Então, toda a atenção naquela criança é gigante, né? Sim, é muito grande, né? Que a maioria chega, assim, muito assustado, né? São tirados, às vezes, de uma escola, da rua onde estão, ou da própria casa, né? E chegam ali pra gente sem saber o que está acontecendo, digamos, né? Ali a gente começa todo esse trabalho aí, primeiro de acolher, né? De dar esse primeiro carinho, esse colo, né? De um banho, de
tudo o que precisa mesmo. Às vezes chegam com fome. Naquele momento tá com fome. É um acolhimento no geral mesmo. É porque eu usei a palavra protocolo, mas eu falo assim, eu acho que o sentimento ali é muito maior do que qualquer check que vai dando numa lista, né? Sim. É querer acolher mesmo para poder saber o que tem que ser feito ali, né? Sim, no primeiro momento a gente mais acolhe mesmo assim para dar essa segurança para a criança, mostrar que uns acham assim, eu não quero vir para cá, né? Eu quero minha mãe, porque pior que seja a casa, né? Ou a situação que se encontra é para casa que eles querem voltar, né? Sempre assim, esse primeiro momento assim que é super importante, né? Para que eles tenham essa segurança na gente, né? Aprendam a ter saber que a gente está ali para cuidar, né? Que não vai ser nada para ruim para eles, né? Que é pro bem deles ali, né? E vocês que trabalham com essa primeira chegada e coisas tão pesadas, graves, vocês também se preparam para isso, para esse momento? Porque eu fico pensando assim, você tem que estar firme ali, né? Para poder acolher. E como que é com vocês que acolhem? Vocês têm um tratamento, alguma coisa assim? Então, no início, quando a gente começa numa instituição, é bem pesado, é muito complicado isso daí. Mas com o tempo, a gente vai muito assim, pela emoção na hora, pelo coração, e a gente vê que está fazendo o melhor por eles, né? Isso é assim, daí acaba dando esse conforto e a gente consegue trabalhar bem isso depois, né? No início é bastante difícil, concordo que... Depois você vai percebendo que é uma missão, né? Sim. Não fica tão pesado porque você entende a sua missão, talvez, é isso? Assim, é um trabalho, como a gente fala, numa instituição, você tem que gostar muito, porque senão você não consegue fazer um trabalho bom, né? Porque é difícil, tem dias que você sai, assim, cansada, esgotada, né? Não pelo... Né, o cansaço físico, mas o emocional, né? Que chegam-se em casos bem complicados, então a gente tem que... Tá forte para amparar essa criança, esse adolescente, né? Tentar encaminhar da melhor forma possível, né? Qual que é a sua formação? Eu sou psicopedagoga, né? E tenho psicopedagogia também. E foi a primeira vez que você trabalhou assim numa instituição, com esse acolhimento, com esse tipo de trabalho? Sim, eu fui professora na rede municipal por 27 anos, né? Então já tinha um radarzinho ali, né? Com crianças e adolescentes eu sempre trabalhei, né? Trabalhei no projeto da Anália Franca, fiquei com 9 anos com adolescentes, então também era um pessoal, assim, de uma área de bastante risco também, digamos, né? Então, já tinha fiquei daí 3 anos na direção da escola, né? Então, com crianças e adolescentes eu tinha bastante experiência, né? Mas é diferente, que como eu brinco, né? Escola, você fecha os portões, a criança vai para casa, acabou o seu dia. Numa instituição, você não acaba seu dia. Porque o tempo inteiro tá lá, né? E me fala uma coisa, você colocou uma comparação que eu acho que é interessante também. Você como professora, como diretora, e hoje que acontece muito nas escolas e tudo mais, e isso é muito incentivado, para não ser só a parte de ensinar, mas observar também, talvez, uma vulnerabilidade que possa estar acontecendo, e as crianças e adolescentes acabam confiando muito nas autoridades da escola. Você já começou nesse trabalho como professora, diretora, a perceber que as crianças vinham pedir essa ajuda e podia ajudar até mais? Sim, a gente trabalhava com bastante crianças, até na instituição lá onde eu trabalhei tinha, né, assistente social, tinha psicólogos, então já era feito um trabalho assim, com rodas de conversa, que dava muito resultado, onde a gente ouvia muito as crianças, né, tinha já os encaminhamentos para onde era necessário. Porque às vezes é uma luz que tem lá dentro da escola só, né? E as crianças confiam muito na gente, né, principalmente do 1º ao 5º ano. Eles têm ali como uma segunda mãe, digamos, Exatamente. né? Onde eles têm essa segurança para falar, né? Muito mais do que em casa, às vezes, né? Porque eu lembro assim, minha casa, por exemplo, minha infância, não teve vulnerabilidade nenhuma. Mas eu lembro a confiança que a gente lembra o nome de todas as professoras. Sim. Porque tem uma confiança naquela autoridade que te ensina, que é uma ligação muito forte. Então, às vezes eu fico pensando com a minha cabecinha lá, da tia Regina, primeira série em São Paulo, vamos supor. Ela era uma autoridade para mim, mas eu não saberia chegar e verbalizar para ela se eu tivesse um problema. Porque às vezes aquela criança não tem essa ideia, né? Como que eles chegam? Como que vocês conseguem pescar isso como professores? Aí, assim, a criança começa a demonstrar muito, né? A parte da agressividade, a parte da socialização...
Eles, assim, dão, assim, muitas dicas que a gente, estando atento, você percebe daí muita coisa... Que pode estar falando. Que está falando alguma coisa que está errado, né? Você observar se não tem alguma marca no corpo, né? A criança não quer ir embora para casa, às vezes. Então, eles dão dicas, assim, que se você estiver atento, você percebe que alguma coisa está errado lá, né? Nos tempos de hoje, você acha que professores e diretores têm que estar sempre atentos? Ah, sim. Muito mais do que era quando eu dei aula, né? Que era um pouco menos... Né? Eu acho que hoje está muito assim essa parte da agressividade, de violência, eu acho que aumentou bastante, né? É engraçado engraçado para não ser trágico, né? A gente falava, eu levei surra, mas não era violência. E hoje em dia já está na lei que não é para dar uma palmada, por exemplo, mas a violência aumentou muito. Sim. Será que a gente, os adultos, ou alguma coisa está muito confusa? Você que já acompanha isso há 30 anos, juntando tudo aí, há mais de 30 anos, a gente está um pouco perdido emocionalmente? O que você acha que está acontecendo? Eu acho que se perdeu bastante, né? Assim, as crianças antes tinham mais a questão, não sei que outro termo, mas o respeito, digamos, né? Os pais eram mais presentes, eu acho, né? Hoje é muito assim, muito no trabalho, muito assim, você deixa lá as crianças no celular no quarto, então tá tudo quietinho, tá tudo bem, né? Sim. E não é bem assim, né? Hoje tá aí, né, mostrando que muitas, não é todas as classes sociais, não é só essas crianças, né? São todas, né? Estão aí com muita questão de depressão, Sim. de se mutilar, então tá tendo muito esse problema, né? E isso também, vocês agora vão para dentro do nosso lar, que eu tenho um carinho imenso e estaremos sempre juntos nas ações e tudo mais. Lá dentro vocês também têm essa observação, porque não são crianças que estão cada uma no seu quarto, no seu celular. Não. É uma realidade completamente diferente. Eles trocam as experiências, eles conversam muito entre eles? Eles conversam bastante, mas nós temos também, principalmente os que vêm mais velhos para o abrigo, eles já vêm assim com um comportamento difícil, com muita... Assim, a questão de se mutilar, a questão de... Muito sofrimento? Muito sofrimento, assim, que é bem complicado. Quando são menores, a gente consegue fazer um trabalho mais a fundo, assim, que a gente consegue ver mudanças. Mas os mais velhos é bem mais difícil. E tem que ter esse trabalho, né? Porque eles estão ali, mesmo mais velhos e com tanto sofrimento... Tem que acreditar que aquilo tudo vai mudar. Sim, e é possível? Você vê muitas mudanças ali, mesmo sendo tão difícil com os mais velhos? É bem difícil, viu? É assim, a gente consegue, assim, uma parte, digamos, mas, assim, muita coisa é meio difícil. Ai, que pena. São alguns, assim, a gente tem um menino que é um exemplo, hoje ele está na República Jovem, que ele morou no abrigo desde seus 6 anos aí, e hoje ele trabalha, ele... vai começar um curso, está tirando a carta de motorista. Então, é um que, entre tantos, assim, né, que a gente tem, que não vai bem, esse, assim, é um exemplo para a gente, que a gente tem o maior orgulho. Esse fica como assim, a gente sabe que a gente tem saída, né? Sim, que ainda a gente consegue fazer alguma diferença, né, na vida de alguns, né? Essas crianças e adolescentes são ali também, igual o GAAD, o CEMEIA, que são disponíveis para adoção ou não? Sim, no nosso caso nós não temos nenhum no momento, porque depende muito da DPF, né, que é a Destituição do Poder Familiar antes, para conseguir. Nós estamos com 2 famílias que estão em processo, mas por enquanto não temos nenhum assim que está para adoção. Porque não tem um padrão, né? Cada um tem uma situação, cada um tem uma idade, aí cruza com o cadastro para poder dar certo e tudo mais. Sim, principalmente as adoções tardias, né? É bem mais difícil, né? A maioria prefere bebês, né? Ou crianças até 6 anos. Sim. Que é o público, assim, que mais tem a demanda de procura para adoção, né? E me fala uma coisa, quando a gente começou a conversa, a gente falou da ajuda, não só a financeira. O Nosso Lar é uma instituição que também tem a verba municipal, por exemplo, né? Mas como que as pessoas podem ajudar? Eu queria muito que a gente usasse esse espaço aqui para a gente divulgar isso. Como que alguém pode estar ligado? Porque eu fico pensando assim, e é físico isso. Quando a gente faz o bem, tem hormônios
importantes no corpo da gente, que libera, que faz bem pra gente. Como que a gente pode ajudar não só em termos de dinheiro também, mas em termos materiais e de trabalho também? Como funciona isso com vocês no Nosso Lar? Então, no Nosso Lar a gente assim é bem aberto para todo tipo de ajuda, né? A gente aceita assim tanto assim roupas, doações de calçados, a gente recebe as crianças que elas são tiradas da casa do jeito que está, né? Com a roupa do corpo. E chegam assim de várias idades, vários tamanhos. Né? Então, não tem. Vou te ligar e perguntar o tamanho. Toda hora precisa de alguma coisa. Sim, todos os tamanhos, até o brinco, né? Que a gente tem de todos os tamanhos, todas as idades, né? Que a gente tem criança de 2 anos até 17 anos. Sim. Então, a gente tem de todas as idades, todos os tamanhos, né? A parte de brinquedos, né? A parte de jogos. Uhum. Assim, por exemplo, você tem uma chácara lá e vou oferecer um dia de lazer para as crianças. Então, para a gente, todos os tipos de ajuda é super bem-vindo, né? E quando é uma pessoa, eu já penso assim, alguém que não aguento mais ficar sem fazer nada, tá me dando uma tristeza. As pessoas vão como voluntárias lá também? Dá para fazer esse trabalho? Dá. A única coisa que a gente pede, assim, que ela monte, assim, um planinho, assim, né? De o que eu vou fazer, né? Sim. O que eu posso oferecer para você, para não ficar aquela, hoje eu vou, amanhã eu não vou mais. Então, ser assim uma coisa certa, porque as crianças esperam daí. A gente tem algumas igrejas assim que fazem o trabalho a cada 15 dias, então eles fazem uma dinâmica, tomam um lanche com as crianças, né? Faz uma roda da conversa, então que é bem interessante. Eles são muito carentes dessa parte. Às vezes eu falo, não precisa você levar nada, mas... Você sabe que uma vez uma pessoa falou, exatamente, uma pessoa falou, doação a gente recebeu um monte, era mês de outubro, então era mês de Dia das Crianças. O que a gente precisa, às vezes, é de uma atenção. Uma pessoa ir lá para contar história. Sim. Ontem eu vi no Instagram uma pessoa falando de história em quadrinho. Às vezes, só de estar naquela dinâmica que você falou, vai fazer muita diferença na vida daquelas crianças, né? Sim, faz bastante. Nós temos 2 grupos, assim, que são bem participativos lá. Então, eles já estão há algum tempo com a gente. Então, que as crianças gostam muito. É um dia que eles esperam, né, assim. Ai, que legal. E cria amizade também com as pessoas que vão, né? Porque eles têm, assim, eu não sei o porquê, se ficam tão tempo no abrigo, que eles têm muita dificuldade de socialização, assim, fora. É bastante, assim... Vão na escola, mas eu não tenho ninguém para conversar, mas eu não tenho ninguém para ficar, não tenho nenhum amigo. Então, eles mesmos criam uma barreira, assim, entre eles, assim, que... Porque são do abrigo. Eu falo para vocês, não são diferentes de ninguém, né? Exatamente. Você tem que ir, você tem que ter amigos, você tem que conversar, né? Porque a gente tenta incluir em todos os projetos, assim, oficinas, todos fora de lá, para já não ter mesmo. E também, por exemplo, se alguém tá vendo, eu tenho uma amiga minha que até fala, eu queria dar aula, fazer alguma coisa, tem uma escola de tal coisa, também pode acoplar aí, colocar, chamar, dar bolsas, algumas coisas assim? Sim, é muito bom, né? A gente tem, já teve, assim, a gente está com apadrinhamento também hoje, né, que está bastante divulgado aí, que são o apadrinhamento financeiro de serviços e o afetivo, né? Então, o de serviço seria isso, né? Você oferece algum tipo de serviço. Às vezes você tem uma oficina, você tem aula de alguma coisa e pode oferecer para 1 ou 2 crianças. Ai, que legal. Então, é super importante para eles. E essa conexão junto com a prefeitura, por exemplo, cursos, atividades, tudo vocês têm? Sim, a gente tem o Parada Jovem, né, que é o próximo da gente, que alguns vão para lá. Temos 2 no momento que estão no projeto da Franelinha. E temos uma menina que estuda lá na Fazenda do Estado, que é projeto e escola junto também. Então, tudo você está no radar ligado para poder dar oportunidade para a criançada. Lá a gente abraça tudo que aparece, né? Que tudo que pode trazer benefício para eles, para que não fique tanto tempo em casa, né? Assim, ficar muito ociosos. Como toda criança e adolescente, a gente não quer que fique parado, né? E é ruim, né? 1, 2 crianças numa casa normal já não é fácil. Imagine 20 crianças juntas. Todas juntas, né? E a gente chegou a ter 30 crianças um tempo atrás. Imagine uma casa com 30 crianças de todas as idades, né? Nossa! Então, é bem difícil, assim, então... E é de lá, quando eles fazem 18 anos, que acabam indo para essa república que hoje em dia tem aqui em Itapetininga, né? Sim, nós temos 2, né? A masculina e a feminina,
que quando completa 18 anos, daí tem a República hoje que acolhe esses jovens daí, né? E esse daí que deu essa esperança, é gostoso de ver. Sim, essa história, é demais, né? Nossa. É muito bom. Todos os acompanhamentos que vocês fazem são só focados nas crianças. Vocês não precisam dar um acompanhamento também para as famílias. Sim, nós temos assistente social, né? Temos uma equipe que a gente faz visita nas casas também. Então, a gente acompanha as famílias, encaminha para posto, encaminha para alguma área de trabalho, para um CAPS. A gente faz esse acompanhamento também, que a gente faz as visitas mensais nas casas também. A gente pode chegar à conclusão que hoje em dia até o poder público e as instituições têm tanto noção dos problemas gerais que estão acontecendo, que é muito difícil hoje em dia falar, eu estou num estado de vulnerabilidade, estou sozinha. Eu vou ter algum lugar para procurar, não tenho? Sim, hoje está bastante assim, amplo esse campo aí, né? Temos CAPS AD, temos o CAPS, né, para adultos, temos os CAPS para jovens e adolescentes e crianças, né? Então, a gente tem os postos, né, que oferecem todo tipo de cuidado. Então, hoje é que tem pessoas que mesmo a gente oferecendo, às vezes não vai. A gente já teve bastante casos, a gente tentar ajudar bastante, mas a pessoa não adere a essa ajuda, né? Então fica bastante difícil daí. A vulnerabilidade, eu acho que está tão enraizada que a pessoa não consegue sair daquilo ali, né? E eles acabam achando que é normal, né? Tudo que acontece. A gente acolheu uma família que tinha 4 irmãos e todos têm uma certa dificuldade, uns mais graves. Sim. Mas a mãe, ela também tem uma certa dificuldade que para ela tudo era normal, né? Então, aí que tá, o que é o meu normal, o que é o normal de outra pessoa? Então, foi bastante difícil. Hoje ela vê quantas crianças mudaram, como eles avançaram bastante pelo trabalho que a gente está oferecendo, né? Ela mesma fala. Mas até então ela não tinha enxergado, né, que eles tinham essa dificuldade, que precisava de ajuda, né? As crianças estão lá no nosso lar? Temos 3 ainda com a gente. E daí ela também é assistida, então? Sim, a gente caminhou ela para o posto, para o psicólogo, para fazer esse trabalho também. E uma vez eu estava numa entrevista, em tantos anos que a gente já faz isso, né? E eu falei, poxa, mas eu acho que eu me preocupei com uma coisa, porque quando você fala da vulnerabilidade de uma criança, também tem adultos que estão passando por algum problema. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Então, não é assim, entrou a criança, tchau, a gente não tá nem... Não, tem toda essa linha traçada junto com vocês, então. Sim, é tudo junto. A não ser assim, tem alguns casos que depende da situação do acolhimento, né? Daí que as famílias são impedidas de fazer visitas, de estar próximo da criança. Daí é feito E mesmo assim, a gente ainda acompanha, faz visita, ainda faz tudo para ver se consegue ter alguma mudança, né? Porque pra gente, quanto antes a criança voltar para a família, é melhor, né? Não pra gente, mas porque a gente sabe... Que todos estejam bem, né? Sim, porque a gente sabe que é o que eles querem, né? Eles voltar para a família, Todos eles, 100%, sempre... Tem o desejo de voltar para casa, ou tem alguns que falam, não, ali não é para mim? Eles têm esse discernimento? 90% querem voltar. Que coisa, né, Maria? A gente não tem noção mesmo. Por mais que a gente ofereça tudo, mas é o que eu brinco, né? A gente oferece tudo, mas tudo o que para eles? O que é o tudo? O que é o tudo? É eu estar lá na casa, é brincar na rua, de estar no pé do chão, de não precisar ir para a escola, não ter esse compromisso, né? O que é? A gente nunca sabe. Então... E aí, você é o tipo da pessoa, você é coordenadora e tem muita relação com as crianças. Mesmo saindo de uma terapia, tem todas as coisas que tem que fazer. Você tenta sempre pescar e tá sempre com contato bem frequente com eles para criar essa confiança? Sim, eu fico direto, né, lá no abrigo, a não ser quando saio assim para algum compromisso, mas eu tenho bastante vínculo com eles. Eu gosto muito, né, que eu já tenho também essa questão de gostar de criança. É bom assim, então, né? para mim é muito bom, né? Eu falo assim, às vezes a gente nem sente que é dia de semana, que é final de semana, quando precisa, né? É bem gostoso, assim, esse trabalho com eles. Você sofre junto? Bastante. Chora junto? Sim, principalmente quando desacolhe, né? A gente se apega tanto assim. Quando vai embora. É verdade. E geralmente vai embora porque é para ir embora para a República ou para a família, ou para outras famílias.
Sim, e você daí dá uma sofridinha. Essa a hora gente você não... sofre, a gente. Eu falei, é assim, é uma mistura de felicidade, de tristeza. Exatamente. Porque acaba distanciando da gente, né? Depois É. de um tempo. Mas é bom que a gente sabe que foi com a família. Quando é, Ou né? que foi para uma adoção, né? O ano passado a gente teve 3 casos de adoções. Tivemos uma tardia e uma com 6 anos. Então, Nossa, que benção. foi, assim, muito bom, né? Estão super bem. Então, isso a gente fica super feliz também, né? Isso, e essa diferença, você falou da adoção, orfanato, essa diferença, e vocês trabalham muito para eles, você comentou aí, falar para eles o que o que está acontecendo ali, tudo muito às claras, para eles entenderem as diferenças também, e terem mais segurança, talvez? Sim, até chegou uma menina semana passada e ela falou, eu não quero ficar nesse orfanato, ficou muito Orfanato. brava. Daí eu expliquei para ela, falei, aqui não é orfanato, todas as crianças têm a família, eles têm os pais, aqui a gente vai... Você vai ficar aqui com a gente pra gente cuidar de você, até encontrar sua mãe. Então, no começo, a gente faz toda essa conversa com eles para dar essa segurança, né? Agora já estão super bem, depois de uma semana Já vai acolhendo, Sim. já fica mais tranquilo e tudo mais. Eu acho que tudo é tão duvidoso na cabecinha deles em algumas coisas. São crianças também, muito pequenininhas às vezes. Sim. E daí tá tudo muito... E é muito confuso, né? Eles não têm essa ideia de que eles não estão sendo bem cuidados, né? Daí, de repente, alguém chega, uma pessoa estranha, e te leva para algum lugar que você não sabe onde. Te leva do lugar que é o único lugar que você conhece como casa, né? Daí chega todo mundo estranho, todo mundo diferente, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, até eles processarem tudo isso... Deve ser muito difícil. Vai um tempo ali, né? Deve ser. Vocês trabalham esse período todo com eles? Sim. Daí a gente já vê quem precisa de encaminhamento, né? A gente já tenta passar para fazer as avaliações, para ver quem precisa passar por psicólogo, por médico, daí a gente já encaminha para todos os setores que tem. Qualquer coisa que a criança e adolescente, vocês têm para quem encaminhar. Tudo que precisar, vocês têm um suporte. Sim. Pensei aí, desde o médico, dentista, qualquer coisa, o nosso lar hoje em dia, com mais de 30 anos de existência, tem os contatos certinho do que precisa ser feito. Qualquer necessidade daquela criança vai ser... Sim, a gente procura atender todas as necessidades, né? A gente passa por posto, vacinas, né? Que às vezes chegam, estão atrasadas, então a gente coloca em dia. Então, começa bem do básico mesmo, né? Passar no médico para fazer uma avaliação. Tudo. Então, é bem complexo tudo no início. E esse primeiro contato sempre tem você no meio? Quase sempre eu tô junto. E com essa calmaria para conversar. E essa empatia. Todas as vezes que eu encontro com você, eu falo, gente, o acolhimento dela já é na carinha, assim. Já vai confiando, vem aqui, fique tranquilo. Essa pegada inicial sempre tem você no meio. Sempre procuro estar junto. Às vezes não dá, né? Porque chega às vezes final de semana, ou é assim à noite. Depende de um acolhimento mais de emergência, assim. Que às vezes a gente não está junto, mas a gente já faz essa orientação com os nossos monitores também, né? Sim. De como está recebendo, né? Procurar não ficar questionando muito na hora que chega, né? Deixar a criança ficar mais à vontade, né? Passar aquele momento pra do susto, chegar, né? Quem é? Cadê a mãe? Cadê isso aqui? Né? Pra não ter essa... Mas eles têm essa curiosidade, vamos supor, hoje tem 23 lá. Se caiu uma criança lá, eles ficam em volta da criança querendo saber alguma coisa ou não? Já é mais tranquilo hoje, né? Tão a acostumados. gente procura orientar bastante, né? Conversa bastante com eles, né? Mesmo com as próprias crianças, a gente... você chegou assim também, vamos ajudar agora, né? Porque às vezes uma criança falando, né? Dá uma diferença enorme. Às vezes você cansa de falar com a criança, tá lá chorando, mas vai um outro acolhido. Vamos lá fazer tal coisa? Já vai, mudou, né? Né? Que bonitinho. Então, a gente fala para eles, ela é pequenininha, né? Tá chorando, vai lá, vai conversar. Foi assim quando você chegou também. Então, a gente conversa bastante, assim. Eles têm uma empatia muito grande? Tem, a maioria, que sim. Que bonitinho. Amém. Você falou desse exemplo desse moço, mas tem alguma coisa que você falou assim, meu Deus, essa história, não vamos fazer detalhes nem nada, mas que você falou, nossa senhora, como que uma pessoa pode viver disso nesse jeito e depois você viu que deu esperança e teve uma saída?
Ai, sim, são poucos, na verdade, né? A gente tem uns casos bem tristes, na verdade, que já saíram, né? Assim, que vão, assim, seguem uma linha boa, são Amém. poucos, viu? É. É muito Infelizmente. enraizado isso? Sim. Será que tudo que a gente vê acontecendo, eu fico me questionando muito, sabe, Maria? Muita coisa errada que a gente vê tá tão enraizada e hoje você me clareou uma coisa. Às vezes é o normal daquela pessoa. Sim. Nem sabe de que geração que começou aquilo, né? Seja violência, seja abuso, roubo, dependência química. Sim. Já chegou gente muito com pouca idade com dependência química lá com vocês? Sim, a gente já teve um menino de 12 anos. Ai, meu Deus. Ele ficou com a gente um tempo, depois saiu. Só que é assim, eles permanecem um tempo no abrigo, depois eles acabam fugindo, né? Voltam para a rua. Daí volta pra gente, daí volta pra rua, daí ele foi internado já umas 3 vezes. Só que a última vez ele ficou acho que 9 meses no hospital, daí veio, ficou 1 mês com a gente, já não conseguiu dar conta. Meu Deus. E sai de novo, assim, mas primeira vez ele tinha 12 anos. Muito cedo, tudo tá muito cedo, né? Muito cedo. É. Tá muito fácil, né? Então eu acho que isso, a oferta é em todos os lugares, né? E no início a gente sabe que eles têm muito fácil, né? Acabam trocando por serviço e teve alguma história que você fala da parte positiva e que você tem contato com a pessoa, com a família até hoje e fala, nossa, essa é uma história inspiradora para mim que eu sei que dá certo. A gente acaba perdendo o contato com as famílias, coisa, né? São poucos que a gente tem o contato, assim. Mas tem algumas que dão certo, assim. Amém. São, assim, crianças que estão bem hoje, né? Mas são poucos. Então, eu ia perguntar uma coisa que eu fiquei com medo. Primeira vez que eu tô com medo de perguntar, mas eu vou perguntar. A gente tem que manter a esperança ainda? Ah, sim, com certeza. Se você não tiver esperança... Se a gente perder isso, acho que a gente para de trabalhar, né? Principalmente nessa área social, né? Que é muito difícil, né? Cada dia mais vulnerável, mais... assim, difícil de dar conta, né? É muito dependência química, é problema psiquiátrico, assim, tá muito complicado, né? Então, eu acho que a esperança, assim, essa vontade que a gente tem é que eles mudem, que motiva a gente todo dia de tentar fazer diferente, né? No seu caso, então, e em todos que trabalham em instituição, no nosso lar e todas as outras, a esperança não pode ser a última que morre, ela não pode morrer nunca. Nunca, senão a gente acha que não tem sentido mais fazer o trabalho, né? Se achar, não, isso aqui não vai dar certo, vamos deixar. Não tem que ter esse padrão, né? Não pode, né? Eu acho que jamais a gente que trabalha, principalmente com criança, né? Eu acho que tem que lutar. Como eu falo, não deu certo, mas a gente fez o melhor possível que a gente podia, né? A gente vai e dorme sossegado, não foi porque a gente não fez alguma coisa, né? A gente faz tudo o que é possível, né? Em todos os sentidos. Eu posso falar que todas as crianças e adolescentes que chegam no nosso lar, que é o que você tem domínio, porque você é coordenadora, todas as fichas são apostadas ali. Sim, com certeza. A gente tenta cursos, a gente encaminha para emprego, a gente faz tudo o que é possível, né? Assim, a parte da escola, chegou, dá um tempo, a gente já faz a matrícula, não deixa faltar, a gente pega no pé nessa parte, né? E assim, cursos, tudo o que é possível a gente oferece. Então... E terapia, por exemplo, que é uma coisa que é tão importante, desde as coisas menores até os mais graves. Vocês têm os profissionais bem disponíveis para vocês também? As crianças e adolescentes do abrigo, eles passam no CAPS-J, né? Todos são atendidos, fazem a primeira avaliação. Caso precise, daí eles fazem acompanhamento com o psicólogo e com o médico também. Existem psicólogos ou psiquiatras lá dentro do nosso lar que podem ser voluntários, por exemplo, ou não? Tem que ser através do CAPS? Assim, a gente tem um caso, assim, só que fazia particular, com ela fazia voluntário, o trabalho com atendimento com o menino, mas a gente passa a maioria lá. Mas se alguém, assim, por exemplo, falar, eu quero fazer um serviço com essa criança, nossa, é ótimo daí. Então, também é uma coisa que as pessoas podem procurar o nosso lar para poder com doar certeza, esse serviço, né? Dentista, médico, né, assim, psicólogos, né? Nós temos hoje um padrinho que paga uma fono
para um adolescente que, nossa, deu um resultado, assim, incrível, o menino. Ai, que belezinha. Tinha 13 anos, praticamente não falava nada. Hoje ele tira sarro da cara da gente. Ai, que bonitinho. Tá Dá assim, até gosto quando ele tira sarro. Ele é assim, porque era um que a gente não entendia praticamente nada que ele falava, né? A gente tinha uma dificuldade imensa com ele. Melhorou e muito. hoje tá assim, né? Graças a um padrinho aí que tá pagando a fono para ele. Então, ajuda bastante. Padrinhos e madrinhas, eles procuram direto no Nosso Lar, vai pessoalmente, liga em algum telefone, como que funciona isso? Os padrinhos, geralmente, eles procuram o CREAS. O primeiro passo é lá. Tá. Mas, assim, se quiserem procurar o abrigo, também a gente passa as orientações, passa os contatos. É mais, assim, o afetivo que precisa ser um processo mais elaborado daí, que depende de uma aprovação, de fazer fichas, né? Porque daí ele vai ter contato direto com as crianças, Sim. pode tirar do abrigo. Então, é um trabalho, assim, mais elaborado. Assim, É tipo, eu apadrinho, daí eu posso levar final de semana em Isso. casa. Será que as pessoas não têm um pouco de dificuldade de fazer isso? Tô falando de mim. Porque depois é tão difícil de entregar de novo. Como que as pessoas fazem? É isso mesmo? Tem esse apadrinhamento, pode levar uma semana de férias, depois voltar. Será que as pessoas têm uma dificuldade, esse medo de devolver? Depois eu acho não conseguir? que não é bem o medo de devolver, né? É o medo, assim, porque você acaba se apegando, não tem Então, como, né? É um ser humano, uma né? criança, muitas vezes, né? E é difícil. Eu tive essa experiência na época do Padre Somete, ainda que eu levei 2 menininhas para minha casa. A minha mãe enlouquecia disso, gente. Então, daí, nossa, foi assim muito ruim de levar, né? Até depois eu parei mesmo, porque a criança sofre e a gente também, né? Eu pensei isso também. A criança também sofre, né? Sofre. Essa quando é volta. assim, porque ele conhece outro mundo, né? É, exatamente. Depois você tem que voltar ali, né? Então, eu acho que tem que ser assim muito bem feito, né? Ter um trabalho bem assim, tanto com a criança, apesar que é mais os jovens e adolescentes que vão para o apadrinhamento mesmo afetivo, né? Os pequenos já nem podem, na verdade. Ah, senão aí Porque é mais é difícil. difícil ainda. trabalhar a cabecinha de uma criança pequena, né? E a conversa também pro adolescente, você Sim. vai explicar desde sair até quando volta. Ah, sim, Mas mais para fácil. criança já é muito confuso até a chegada no nosso lar. Não, né? Aí depois fica mais confuso ainda. Então a gente é mais assim o financeiro e o de serviços, né, que ajuda bastante. Qual é o endereço do nosso lar? É na Avenida Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros, 198, na Nova Itapetininga. Você falou desde o comecinho que é muito fácil, só tem que ir lá e perguntar o que quiser, pergunta, se envolve. A abertura do trabalho de vocês é bem legal também, né? Sim, a gente só conversa antes, né, pede assim para não ter assim principalmente na parte de voluntários ou Sim. pessoas que gostam de fazer serviços, né, para ter, mas a questão de doação assim é bem tranquilo. E o telefone qual é? Tem o do escritório, que é o 3275-3364, e tem o meu também, que é o 996-835275. E também pode ligar. Pode estar ligando, mandar mensagem, a gente, né, recebe, a gente marca para conversar, a gente vai buscar a doação se for preciso, que tem pessoas que às vezes não podem ir até o abrigo, também a gente vai. E hoje, se a gente for falar assim, hoje o que seria uma coisa que estaria precisando lá? Brinquedos. Brinquedo foi a primeira coisa. Atividades de férias. Essas coisas que todo lugar que tem criança precisa. Nesse momento de férias é isso. É, bastante atividade para férias. Mantimento é uma coisa que nunca falta? Graças a Deus a gente tem, que assim, o pessoal voltaram agora, né? Na época de pandemia foi um processo bem difícil, acho que para todo mundo, né? Que pararam as doações, pararam, né, as visitas, parou tudo, né? Hoje, graças a Deus, as pessoas estão voltando, né, a fazer essa parceria, fazer as doações, tanto de mantimentos como de produtos de higiene e limpeza, que ajuda bastante. Então, sempre que precisar, só perguntar lá para vocês, que sempre tem alguma coisinha que dá para... Lá pode levar tudo que a gente aceita. Ai, que belezinha. Ai, Maria, fiquei muito feliz de você estar aqui, principalmente de eu pensar que
quantos e quantos momentos aqui da nossa conversa a gente pode colocar aqui na internet, passar para as pessoas saberem como acessar. Eu, lá atrás, há muito tempo atrás, eu falava assim, a gente chega lá, vê o que precisa de doação e pronto, acabou. Só que quando não é o pronto, acabou. Quando você se envolve mais e tá mais perto e se envolve, é muito mais produtivo, é muito mais agregador para quem vai fazer. Sim, com certeza. O retorno também é muito gostoso, né? Do olhar deles, do carinho, do quanto precisam de coisa que não é só o material, né? O quanto a gente pode se envolver e fazer muito mais pelas crianças, né? Sim, é isso que eu falo, né? E a gente é super aberta para ir conhecer o trabalho, né? Porque eu acho que essa questão de pedir doação fica, às vezes, muito... né, assim, a cabeça das pessoas, mas por que só pede doação, né? Porque assim, é distante, né? Então, uma coisa muito assim, eu sempre peço, vai lá, vai conhecer o trabalho, né? Conhece as crianças, né? E como eu faço, às vezes não precisa levar nada, vai lá e conhece as crianças, assim, eles gostam, né? Tem aquela carência afetiva enorme, então... Às vezes o momento lá com eles já é assim, uma doação enorme, né? Uma terapia para a pessoa que vai e uma doação incrível para quem tá ali, né? Nossa, é muito bom. Muito bom. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada por você me chamar para as coisas. Obrigada a gente estar sempre envolvida nas coisas aí. Pode contar sempre com o meu espaço aqui no podcast, na rádio. Que ótimo. De mim, você sabe muito bem. Nós trocamos mensagem e tudo mais. E essa semana estaremos juntas lá também. Nossa. Então, muito obrigada por todas as oportunidades que o nosso lar me dá, viu? Imagina, a gente que agradece muito, né? Então, estamos lá de portas abertas para você e para qualquer pessoa que queira conhecer, né? O trabalho, conhecer as crianças. Sim. Então, é um prazer pra gente. Vão mesmo, visitem. Saibam aí. Não, a Maria Emília falou uma coisa que é pura verdade. Não vamos cair mais nesse negócio assim, vou ajudar ali... como se estivesse jogando ali num lugar distante. Vai, se envolva, trabalhe, faça. Vai fazer um bem danado. Não, é muito gostoso, né? É muito importante e muito agregador para quem tá lá e precisa. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau, obrigada, obrigada, viu?